Você está com a sua Bíblia aí? Quero que você abra comigo, livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3, é o texto que nós vamos refletir nessa noite. Livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. A palavra de Deus, ela diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de culto até aqui. Nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ofertamos o Senhor com as nossas contribuições, reconhecendo, Pai, que o Senhor é o dono da prata, do ouro, e tudo que nós temos vem do Senhor. Então, por isso que nós separamos parte do que nós temos e ofertamos com o coração aberto, com o coração generoso, saber que o Senhor tem nos abençoado dia a dia. E agora, Deus, por esse momento que nós temos a Tua palavra, o Teu livro aberto, e que venhamos aprender mais do Senhor nessa noite. Oro, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, e que a Tua palavra, Senhor, possa trazer edificação a cada um de nós, e eu quero ser apenas instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Ô, Senhor, como eu preciso de Ti, como eu sou dependente de Ti, Pai. Então, usa a minha vida apenas como instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja compartilhada e que venhamos sair daqui, Senhor Deus, com o coração edificado e que venhamos aplicar a Tua palavra na nossa vida diariamente. Então, Senhor Deus, que as nossas mentes e corações possam estar atentos à Tua palavra nesse momento. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós estamos aqui no capítulo 3 do livro de Atos. Quando você vira aí o capítulo anterior, o capítulo 2, o capítulo 2 ele vai encerrar como o Senhor acrescentava os membros à igreja. Lucas, sendo o autor do livro de Atos, ele compartilhou aqui no capítulo 2 como os novos crentes chegavam para a igreja e como que eles viviam a sua fé em Cristo. Havia temor, havia respeito, havia cuidado entre eles. E agora, no capítulo 3, Lucas ele vai abrir uma nova seção no seu livro e agora ele vai mostrar como era a atitude daqueles crentes que temiam ao Senhor ali em Jerusalém. Se no capítulo 2 ele mostrava como esses crentes estavam chegando para a igreja e como a igreja vivia a fé juntamente com aqueles irmãos,
No capítulo 3, ele vai mostrar como aqueles crentes viviam, como eles demonstravam a sua fé na sociedade. Ali eles demonstravam seu temor ao Senhor e estavam debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta para a exposição desses primeiros versículos do capítulo 3, porque aqui nós vamos ter lições para aprendermos. No primeiro versículo, o versículo 1, vemos aqui que Pedro e João, eles vão ao templo orar. O versículo 1, Lucas traz para nós essa informação. Lucas ele vai mostrar para nós que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, os dois aqui, eles ainda seguiam tradições judaicas. As orações no templo, elas tinham 2 sacrifícios ao dia. Um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde. Mesmo Jesus vindo, trazendo para eles uma nova compreensão acerca da lei, os discípulos aqui no caso os apóstolos, eles estavam mantendo a sua tradição de ir ao templo, de prestar o seu culto, a sua adoração ao Senhor. E a referência que nós temos aqui, que esse horário que eles iam, era algumas versões, a hora nona, mas as versões mais contemporâneas vão nos apresentar que era 3h. Então eles iam nesse horário à tarde para buscar ao Senhor. E aqui eu chamo a sua atenção para que nós, como crentes em Jesus, como um hábito, uma disciplina espiritual, é a importância de nós buscarmos o Senhor em oração. E como nós devemos buscar ao Senhor em oração, queridos? Passamos dias, passamos a nossa semana e nem sempre temos oportunidade, às vezes, de vir na igreja à noite, no culto da semana. Talvez você somente tenha a manhã para vir na igreja, você tenha a noite para vir na igreja, talvez você passe muito pouco tempo na comunhão com os irmãos na igreja. E os demais dias da semana, como que ficam? Mas é aí que nós precisamos buscar o Senhor em oração, buscar a intimidade com o Senhor, buscar a comunhão com o Senhor, como isso deve fazer parte da vida do crente. E essa atitude era algo que eles não abriam mão, que Pedro e João tinham esse desejo de buscar o Senhor em oração. Aprendemos aqui, queridos, que o crente também, ele precisa separar tempo para buscar o Senhor em oração, meditar no Senhor, desenvolver a intimidade com Ele. Se nós não buscarmos isso, vamos enfraquecer na fé, vamos desanimar, não vamos querer mais a igreja, não vamos querer mais nos envolver com os trabalhos da igreja, não vamos querer assumir mais nenhuma responsabilidade na igreja. Vamos ver as pessoas trabalhando, se envolvendo e vamos ficando ali, sentado no banco, sem fazer nada, só vendo, só assistindo. Mas assim como esses homens de Deus aqui tinham o seu desejo de buscar o Senhor em oração, o crente Jesus também deve sentir esse desejo de buscar o Senhor em oração, buscar a comunhão com Ele. Dos versículos 2 até o versículo 7, vemos aqui que Pedro e João eles vão agir com misericórdia a um homem coxo. Pedro e João eles vão agir com misericórdia com um homem coxo. Pedro e João eles vão encontrar um homem coxo na porta do templo. Estavam indo em direção ao templo para buscar o Senhor e vão encontrar um homem coxo na porta do templo. Coxo refere-se a uma pessoa com dificuldade ou incapacidade de andar, devido a um defeito físico nas pernas, uma dificuldade. E esse homem tinha isso. E Lucas vai trazer para nós aqui algumas características desse homem coxo para os seus leitores. Acompanha aí. Nós encontramos no texto que ele era coxo de nascença. Diariamente ele era levado à porta do templo para pedir esmolas àqueles que chegavam. E ele pediu esmolas a Pedro e João. Temos aqui algumas características desse homem. Lucas vai dizer para nós que aqueles apóstolos não tinham dinheiro algum para dar àquele homem, mas ofereceram para aquele homem algo muito maior que o dinheiro, algo muito maior do que alguns trocados. Eles ofereceram cura àquele homem que tinha os seus pés e pernas aleijados. Enquanto aquele homem estava procurando algo material, aqueles
apóstolos de Jesus puderam oferecer a ele algo muito maior, além do que ele podia imaginar. Se nós olharmos aqui, observarmos o texto atentamente, Pedro e João, eles não colocaram as mãos naquele mendigo e oraram para que Deus o curasse. Se você observar aqui no texto, eles não fizeram isso. Como aqueles homens eles estavam envolvidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, e através das suas vidas eles faziam sinais e maravilhas, aqueles homens apenas com as suas palavras eles disseram: levante-se e ande. Eles não tocaram naquele homem, mas apenas com suas palavras, porque ali eles falavam debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. E com aquelas palavras eles disseram: levante-se e ande. E aqui, queridos, eu quero destacar para os irmãos a importância de nós termos um olhar de misericórdia com aqueles que necessitam, aqueles que são necessitados. Olhamos para Jesus, os evangelhos, e Jesus tinha esse olhar. Ele olhava para as pessoas com um olhar de misericórdia. Jesus olhava para aquelas pessoas e se compadecia delas. Jesus via crianças, Jesus via pessoas sofrendo com as suas lutas, com as suas dores, se compadecia delas. E certamente aqueles discípulos estavam atentos, observando também e aprenderam com o mestre a forma de chegar diante daqueles que necessitavam. E aqui esses dois apóstolos de Jesus tiveram a oportunidade de demonstrar essa misericórdia. Ajudar as necessidades físicas, ajudar as necessidades emocionais, nós podemos fazer e devemos fazer como igreja, mas principalmente oferecermos o Evangelho. É algo que nós, a igreja, deve fazer. As pessoas vêm até nós, pedem ajuda, pedem um auxílio, e a igreja, ela pode ajudar, a igreja pode abençoar, mas acima de tudo, a igreja não pode perder o principal, que é oferecer o Evangelho. Porque se nós apenas oferecermos ajuda, se nós apenas estendermos as mãos, oferecer dinheiro, oferecermos alimento, mantimento, vamos fazer apenas um assistencialismo. Vamos ser apenas pessoas, um grupo, uma igreja que venha fazer ação social. Entendemos que como igreja podemos fazer isso, mas o Evangelho deve vir deve vir de mãos dadas com essas ações. E assim nós podemos fazer o que Jesus fazia. E foi o que aqueles homens aqui fizeram. Eles atentaram para a necessidade daquele homem, mas puderam oferecer algo muito maior do que aquele homem podia. Os versículos 8 e 9, o texto vai nos mostrar que aquele homem curado, ele vai ao templo louvar a Deus. O texto vai dizer, queridos, que depois que ele recebeu aquela cura, ele deu um salto e ficou em pé. Aquele homem que recebeu a cura, aquele homem que pedia dinheiro, aquele homem que pedia algo para si, e recebeu além do que ele imaginava, ele recebeu a cura, ele levanta, ele fica em pé e começa a andar. Imagina a alegria daquele homem. E como se isso não fosse o suficiente, ele passa a acompanhar Pedro e João e vai ao templo com eles. A alegria daquele homem era tão grande, como o texto vai dizer aqui, por ele ter recuperado a sua saúde, ele entra no templo pulando e louvando a Deus. Imagina a alegria daquele homem. Recebeu um milagre. Agora ele tinha condições, ele tinha razões, ele tinha motivo de ir ao templo para prestar a sua adoração, para prestar o seu louvor, dar um testemunho, dizer o que aconteceu na vida dele. Irmãos, como deve ser a nossa atitude quando nós recebemos bênçãos do Senhor? Qual tem sido a sua atitude quando você é abençoado, quando você ora, pede ao Senhor uma bênção e o Senhor Deus te concede? Como tem sido a sua atitude? Você tem escondido as bênçãos que você tem recebido? Você guarda para si, não fala para ninguém? Ou você é aquela pessoa que compartilha, você fala, você comunica, posta nas suas redes as coisas boas que têm acontecido com você.
Mas tudo que você tem possado e tem colocado, que são bênçãos que você tem recebido, você tem que glorificar a Deus por isso. Mas essa deve ser a atitude daquela pessoa que tem um coração grato a Deus, de que foi alcançado pela sua misericórdia e recebeu uma bênção na sua vida e agora compartilha, é agradecido. Quando nós somos abençoados, nós temos vontade de compartilhar as bênçãos, as nossas experiências. Um jovem que, quando eu tive oportunidade de pastorear, quando ele chegou em Betim, quando eu estava chegando na cidade de Betim para pastorear, aquele jovem passa a congregar conosco e acompanhando aquele jovem nos seus conflitos, nas suas lutas, nos seus dilemas, e ele sai da igreja, depois volta e já com uma nova postura, com uma nova atitude. Ele tem um chamado por Deus, tive a oportunidade de acompanhá-lo, tive a oportunidade de investir na vida dele, tive a oportunidade de fazer o casamento dele. Recentemente ele coloca um vídeo mostrando a alegria dele quando ele vai saber o sexo do seu segundo filho. Tive a oportunidade de apresentar a sua primeira filha, Letícia, carinhosamente chamada de Lelê, mas ele tem a oportunidade de mostrar a alegria quando a sua esposa agora estava grávida de um menino. Essa é a alegria dele, a alegria daquele casal, de poder compartilhar as bênçãos que tem recebido do Senhor. Quais têm sido as bênçãos que Deus tem concedido a você? Você tem compartilhado essas bênçãos? Falado para as pessoas que estão ao seu redor dessas bênçãos, mas dizendo que quem deu não foi você que conseguiu pelo esforço, pela força do seu braço? Você tem compartilhado dizendo que foi Deus que te abençoou, que Deus te honrou, que Deus te concedeu porque você buscou o Senhor e isso é para a glória dele? Nós devemos ter essa postura de mostrar, compartilhar as bênçãos que recebemos e saber que tudo vem das mãos poderosas do nosso Deus. E assim nós fazemos com muita alegria, e esse homem fez. Versículo 10, queridos, nós aprendemos aqui e vemos que aquele homem foi reconhecido em meio àquele povo no templo com admiração e espanto. Aquele homem foi reconhecido em meio à admiração e espanto. Lucas ele traz para nós essa referência aqui no versículo 10. As pessoas que estavam no templo, elas reconheceram que aquele homem que estava chegando e que pulava e dava louvores a Deus, era aquele homem que estava sentado na porta do templo, que vivia mendigando. Aquelas pessoas reconheceram que aquele homem que havia chegado no templo era aquele homem que estava com as pernas atrofiadas, que não podia andar. E em meio àquelas pessoas ali, o Lucas vai nos dizer que havia um misto de sentimento entre aquelas pessoas, um misto de admiração e um sentimento de espanto. Aquele homem provocou esses sentimentos, admiração e espanto. A reação daquelas pessoas foi essa. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, no ministério de Jesus, Jesus com o seu poder, ele causava admiração e espanto quando ele fazia curas e sinais. Quando nós olhamos na palavra, por exemplo, na cura do endemoniado gadareno, se nós voltarmos nesse texto, certamente a família daquele endemoniado ficou admirada com a transformação dele. Aquela família ficou admirada por saber que aquele homem voltou, ele se recuperou. Teve uma transformação, certamente ele volta para casa transformado. Todos ali ficaram admirados. Mas aqueles criadores, aqueles homens que criavam porcos, e viram seus animais caindo ao despenhadeiro abaixo, sob ações de demônios, aqueles homens eles ficaram espantados e temerosos. E qual foi a reação deles? Pediram para que Jesus se retirasse daquele lugar. Está lá em Marcos capítulo 5. Para a família daquele demoniado, o milagre de Jesus trouxe admiração, mas para aqueles criadores de porcos, trouxe espanto. Quando nós lemos o paralítico de Cafarnaum, que foi levado pelos seus amigos numa maca até Jesus, aquele homem, ele foi curado. Houve admiração, mas também houve espanto.
Alguns disseram: jamais vimos coisas assim. Quando Jesus acalmou a tempestade, quando os discípulos estavam ali naquele barco, também trouxe admiração e espanto para aqueles que estavam ali. Quando Jesus, mostrando o seu poder, a sua autoridade sobre a natureza, sobre o mar, sobre a tempestade, eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Admiração e espanto. As coisas que Jesus fez, o seu ministério, o seu poder, trazia para as pessoas admiração, alegria, mas também trazia espanto. E voltando aqui para o texto, quando aquelas pessoas ali no templo viram aquele homem andando, pulando, dando louvores a Deus, reconheceram quem ele era, ali houve admiração. Admiração porque eles viram que aquele homem era um homem coxo, de nascença. Todos os dias ele era levado à porta do templo para pedir esmolas àqueles que ali chegavam. E agora ele estava andando, normalmente, sem precisar de auxílio nenhum. Não somente estava andando sozinho, mas estava glorificando a Deus. Isso trouxe admiração, mas também trouxe espanto, porque eles viram um milagre. Como que alguém, desde nascença, que não andava, agora anda? Os seus pés, seus tornozelos estavam atrofiados. Como isso pode acontecer? Os judeus em Jerusalém, eles estavam presenciando atos que o Espírito Santo de Deus estava fazendo através dos apóstolos de Jesus. Queridos, veja o impacto da transformação daquele homem. Quando nós olhamos as pessoas que se convertem, quando nós olhamos a transformação que muitas pessoas tiveram, porque tiveram um momento com Jesus, um encontro com Jesus, tem a sua vida mudada, transformada, a família vai ficar admirada. Eu estou falando aqui para homens, para mulheres, que pode ser que não cresceram no berço, na igreja, não cresceram num lar cristão, viveram no mundo, vivendo e tendo atitudes como uma pessoa que não conhece, incrédula ao Senhor, mas quando tiveram um encontro com Cristo, a sua vida foi mudada, transformada, e os parentes, os amigos, os familiares perguntaram e viram: mas o que aconteceu com você? Que transformação é essa na sua vida? Tive a oportunidade de ouvir aqui um pouquinho, em poucas palavras, o testemunho de uma mudança de vida, de conversão de uma pessoa aqui dessa igreja. Esse irmão compartilhava comigo após o culto de como era a vida dele antes. Não cria em Deus, era um ateu. Mas o Senhor Deus tinha planos na vida dele. Agiu de tal forma que ele usou pessoas para poder ser instrumento nas mãos dele. E um dia, uma segunda-feira, você sabe que segunda-feira geralmente é folga de pastor não está na igreja numa segunda-feira. E ele chega aqui, a porta estava aberta, ele entra e vai subindo as escadas, e encontra um grupo estudando a palavra de Deus, e um pastor vem recebê-lo, e ali começa o acolhimento, começa a atenção, o carinho com aquele homem, e hoje ele é uma bênção aqui nessa igreja. Quando nós olhamos o Senhor agindo, traz mudança, traz um impacto. E tudo isso é porque o Senhor Deus, Ele mostra os seus planos, o seu propósito para as nossas vidas. Assim como aconteceu na vida daquele paralítico. Queridos, olhando aqui esses 10 primeiros versículos, eu vejo que a mensagem principal aqui é mostrar o poder transformador do nome de Jesus. Aprendemos aqui, queridos, que o nome de Jesus, que foi anunciado para aquele paralítico, aquele nome todo-poderoso, trouxe libertação, trouxe transformação na vida daquele homem paralítico. O poder transformador do nome de Jesus. E aqui, queridos, que eu vejo como nós podemos refletir ainda mais sobre a autoridade do nome de Jesus. Teologicamente, esse texto nos mostra que o Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade.
Quando o Senhor Jesus viveu aqui na terra, mostrando os seus sinais, as suas maravilhas, ele tinha poder sobre tudo. Nada podia ir contra o Senhor Jesus, ele tinha poder sobre todas as coisas. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E quando ele é batizado, uma voz do céu vai dizer: esse é o meu Filho amado, em quem eu muito agrado, em quem eu me comprazo. Esse é o nome de Jesus. Toda autoridade foi dada a ele. E quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Abra comigo. Filipenses, capítulo 2. E vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre o nome poderoso de Jesus. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Paulo escreve assim, dizendo: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nome poderoso de Jesus. E toda língua deve confessar que Jesus é o Senhor. Todo joelho deve dobrar nos céus e na terra. O apóstolo Paulo aqui apontando, mostrando o poder do nome de Cristo. É esse poder do nome de Jesus é que nós anunciamos o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus traz salvação, traz mudança, traz transformação na vida de todos aqueles que recebem esse Evangelho e crê nesse Evangelho. Hoje você está aqui, eu estou aqui, porque ouvimos a pregação do Evangelho, ouvimos falar de Jesus. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e hoje nós somos uma nova vida. Recebemos a salvação e permanecemos nessa palavra. Portanto, queridos, eu quero terminar aqui essa exposição afirmando para os irmãos e dizendo que o poder transformador do nome de Jesus faz com que nós venhamos desenvolver a nossa comunhão com Deus. O poder transformador do nome de Jesus faz com que nós venhamos desenvolver a nossa comunhão com Deus. Precisamos desenvolver a nossa comunhão com o Senhor diariamente. Aquelas pessoas iam lá no templo para orar, buscar ao Senhor. Olhamos para o profeta Daniel, ele buscava o Senhor em oração 3 vezes no dia. E foi perseguido, foi mandado para a cova dos leões por causa da sua busca, por causa da sua devoção, mas ele não se calou e o Senhor estava ali com ele. Assim, queridos, quando nós vemos na palavra de Deus pessoas que são tementes a Ele, andaram nos seus caminhos, nós também devemos ter esse desejo de buscar ao Senhor a cada dia, mesmo com as dificuldades, mesmo quando às vezes você está com preguiça, mas nós devemos dar prioridade para a palavra. Nós devemos separar um momento no nosso dia para ler a palavra de Deus, devemos separar um momento no nosso dia para buscar o Senhor em oração, se bem que você pode orar ao Senhor quando você está andando, quando você está dirigindo. Você pode orar ou falar com o Senhor em qualquer momento da sua vida. Mas não perca as oportunidades de buscar ao Senhor, a comunhão com o Senhor, porque você foi transformado pelo nome poderoso de Jesus. Aprendemos também, queridos, que o poder transformador do nome de Jesus nos faz agirmos com misericórdia com os outros. Assim como Pedro e João agiram de misericórdia com aquele homem que estava na porta do templo, pedindo esmolas. O poder transformador do nome de Jesus faz que nós venhamos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Olhamos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, carentes da graça, da misericórdia do Senhor, e oramos e pedimos ao Senhor pela vida delas. As pessoas que você trabalha, lá no seu local de trabalho, você precisa olhar para elas com o olhar de misericórdia de Cristo.
aquele seu colega de trabalho que às vezes faz raiva em você, que às vezes você perde a paciência com ele tem que ser alvo das suas orações. Aquele seu superior, aquele seu gerente, o proprietário, o presidente da empresa, ore pela vida dele, coloque a vida dele em oração, e você vai ter oportunidade de demonstrar a bondade de Deus, a graça de Deus sobre a vida dele. Mas porque o nome transformador de Jesus nas nossas vidas faz agirmos com misericórdia. O poder transformador do nome de Jesus muda a vida do homem. Foi pregado o Evangelho. Você creu. Você entregou a sua vida para Cristo. E agora você é uma nova vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Temos a nossa vida transformada pelo poder do Senhor. Então devemos dar esse testemunho de como Cristo também mudou a nossa vida, e que isso também seja uma mensagem, um testemunho da mudança que teve na sua vida, e você compartilha com aqueles que estão ao seu redor. Queridos, quando nós olhamos para a vida daquele homem paralítico, daquele homem coxo, ele traz para nós a ilustração do pecador. A vida daquele homem aponta como era a nossa vida no pecado, a nossa vida sem Cristo. Quando olhamos as características dele, primeiro, ele nasceu coxo. Espiritualmente, queridos, todos nós nascemos pecadores, nascemos falhos, separados. Aquele homem, ele não podia andar. Nós também, por causa dos nossos pecados, nós não temos como caminhar diante do Senhor. Os nossos pecados impedem de que nós temos uma comunhão com o Senhor. Olhamos para a vida desse homem coxo, ele estava fora do templo. Pecadores estão fora da comunhão com Deus. Aquele homem não podia entrar no templo. Mas depois que ele recebeu aquela cura, o milagre aconteceu na vida dele, ele teve a oportunidade de entrar ali no templo, louvando e bendizendo ao Senhor. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de buscar o Senhor, demonstrar a nossa alegria. Entramos para a comunhão dos santos. Aquele homem pedia esmola. Pecadores, eles buscam satisfação na carne. Eles buscam algo para satisfazer a sua própria vontade, mas nós somos alcançados pela graça de Deus. O Senhor Deus trabalha a nossa vida, então nós alimentamos o nosso espírito na palavra. Andamos debaixo do temor do Senhor. Andamos confiando no seu pastoreio. Essa é a nossa vida. E assim como Jesus, o Espírito do Senhor curou aquele homem pecador, endireitou os seus passos, ele viveu aquela vida no temor dele. É isso que o Senhor Deus quer fazer, que o Senhor Deus quer trabalhar nos nossos corações. Então, mais uma vez nós queremos afirmar que Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o único e nosso suficiente Salvador. Nós estamos aqui nessa noite por causa do nome de Jesus. Você veio aqui nessa noite para prestar o seu culto a Deus. Todos os louvores que nós fizemos aqui nessa noite foi para glorificar o nome de Jesus. O nome de Jesus é transformador. Ele pode trazer vida. Ele pode trazer salvação. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem uma experiência com Jesus. Talvez eu esteja falando para um público onde todos aqui têm Cristo no seu coração, mas eu não sei. Talvez tenha aqui entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A igreja nesse momento está orando. Eu quero dar a você. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve uma experiência com Cristo? Gostaria de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Quero dar a você essa oportunidade. Tem alguém aqui nessa noite que quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Levante uma das suas mãos, queremos orar por você. A igreja nesse momento está orando, intercedendo
pela sua vida. A igreja está orando para que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Alguém gostaria de fazer isso? Nós precisamos cada vez mais renovar a nossa aliança, a nossa fé com Jesus. Você que está aqui nessa noite, veio para buscar o Senhor. Renove a sua fé cada vez mais no Senhor. Não desanime em meio aos fracassos, não desanime em meio às frustrações. Quando você pede algo a Deus e Deus Deus diz não para você, não desanime, mas mantenha-se firmado na rocha que é Jesus. E peça ao Senhor que Ele te direcione, mostre a sua vontade sobre a sua vida, mas permaneça confiado em Jesus, no nome que está acima de todo nome. Quero dar essa breve oportunidade. Se não há, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos e gratos a Ti, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós somos gratos a Ti, Pai, porque fomos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor. O nome poderoso de Jesus, que traz transformação, que traz refrigério. E é esse nome está acima de todo nome. É que nós adoramos, que nós bendizemos, que nós compartilhamos. Por isso, Senhor, a mensagem que professamos, que compartilhamos, é a mensagem salvadora de Jesus. Ó Senhor, se tem alguém aqui no nosso meio, que porventura ainda não tomou essa decisão, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra nesse coração, nessa vida. Senhor, para aqueles, Seu Pai, que já têm os seus passos firmados na rocha, que é Jesus, que cada um dos meus irmãos permaneçam firmes no Senhor, permaneçam na Tua palavra, continue buscando o Senhor em oração, que continue desenvolvendo a comunhão com os santos, que tenha alegria de Te servir, de buscar ao Senhor. Ó Pai, que essa igreja, a primeira igreja batista em Congonhas, continue levando a palavra, a mensagem de salvação, trazendo a mensagem que pode trazer uma nova vida, uma mudança espiritual, uma mudança de vida sobre aqueles que estão cegos, sobre aqueles que estão incrédulos e que precisam de uma mudança, de uma transformação. Ó Senhor, continue usando aqui essa igreja para ela ser sal, para ela ser luz, Senhor. Oro, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Que, Senhor Deus, ao voltarem para os seus lares, possam voltar guardados por Ti. Que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, possam viver uma semana abençoada e saber que o Senhor Deus tem lhes cuidado e que eles possam ter a oportunidade de demonstrar generosidade, misericórdia, atos de bondade com aqueles que estão ao seu redor, mas acima de tudo, eles possam apontar para Cristo as suas vidas. E que eles, Senhor Deus, sejam instrumentos nas Tuas mãos, que através de um ato de bondade, através de uma palavra de carinho, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, possa, Senhor Deus, ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho, para que vidas, Senhor Deus, possam ser trabalhadas, moldadas, transformadas no poder da Tua palavra. Ó Senhor Deus, nós colocamos cada um aqui diante de Ti e cremos que a Tua palavra não volta vazia. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Essa é a minha oração e assim eu oro, Senhor, no nome de Jesus.